Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso podcast Fala Pública com uma pessoa muito especial, um amigo querido, Dr. Igor Pimentel. Ele é advogado, tem várias pós-graduações. Eu tenho o prazer de conviver quase que diariamente com ele na Alerj. Ele é assessor parlamentar, tem um escritório de advocacia. E eu vou deixar para o Pietro fazer as demais considerações, porque ele é muito querido, sou suspeita de falar. Conterrâneo da Baixada, né? Pois é. Mesquita, nosso vizinho ali de Nova Iguaçu. Isso. Obrigado, Igor, por ter vindo aí, aceitado o nosso convite, falar um pouquinho das experiências, né? Desses casos que estão cada dia mais criando polêmicas aí, e a gente entender um pouco o lado de um advogado com especialização, que tem a experiência. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aí e participar com a gente aí desse podcast maravilhoso. A honra é minha de participar. Já acompanho o podcast desde que eu entrei na Assembleia Legislativa do Rio. Já vejo o trabalho que vocês fazem com várias pessoas aqui, muito mais graduadas do que eu, e excelente. E a honra é minha de participar, e vamos debater o que a gente puder debater e falar o que a gente puder falar. Então, Igor, eu vejo você um cara de grandes atitudes na internet. O doutor Igor, pessoal, para quem não o acompanha, depois ele vai dar as redes sociais, ele tem umas polêmicas assim que eu acho muito interessantes, que vale a pena a gente dar um feedback depois. Mas tem um assunto que me chamou muita atenção e que está em voga hoje na discussão da sociedade, que é a questão do pastor mirim. O Miguel, né? Miguel, nascido em Carapicuíba, pastor lá na Igreja do Avivamento, na Assembleia de Deus do Avivamento. Disse o Miguel, né, o pastor Miguel, que ele foi curado da mudez e da surdez aos 3 anos de idade, que isso daí também não tem laudos comprovando, mas o que isso tem a ver com o doutor Igor? Uma coisa muito simples. Além do Conselho Tutelar ele ter barrado o doutor Igor, barrado o Miguel, né, nas suas atitudes de pregação, de viagens, etc., o nosso doutor Igor entrou com uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro. E aí, doutor Igor, fala para mim, o que te motivou a entrar com essa representação no MP aqui? Eu já vinha recebendo alguns vídeos, né, do pastor Miguel, sobre as falas dele em alguns púlpitos, em algumas situações, algumas pregações. E, em especial, um pastor amigo meu me mandou uma das publicações dele, né, alguns cortes da internet, no qual ele pedia uma quantia muito alta em cima do púlpito. O Miguel. Em relação a alguns valores dessa parte. Então, eu entendo um pouco da parte evangélica, minha mãe é pastora, e eu achei estranho em relação a valores, como que ele pedia, a forma que ele usava, principalmente as formas que ele falava daquela situação. Nas pregações. A pesquisar um pouquinho melhor sobre quem ele era, o que ele fazia, de onde que ele vinha, ou algo do tipo. Até que, um belo momento, eu entrei na bio dele, né, do Instagram, atualmente não está mais. Não, está fora do ar. E quando você entrava no Linktree, né, naquela partezinha de baixo ali, você era levado para uma página chamada Realbot. Era o nome da página, Realbot. Que você tinha, além dos contatos dele, para entrar em contato, para contratá-lo, essa parte toda, no fim da página, você tinha uma parte de financiamento de empréstimo. Oi? Na própria página dele em relação a essa parte. Não, peraí, que agora eu gelei. Sim. Você então está dizendo para mim que a página do pastor, e não consideramos pastor, né? Do Miguel, o grande pastor mirim aí, que dizem ser, ele tinha uma página de financiamento de empréstimo. E no Linktree, quando você clicava, além de ter os contatos para contratação, as pregações e as outras redes sociais dele, ou seja, na parte final, tinha uma situação chamada Realbot, um site chamado Realbot, que é uma mensagem da Bíblia, né? Realbot, que tratava de financiamento, da parte de empréstimo, de recompra de empréstimo em relação a essa situação. Então, quando eu me deparei com aquela situação, falei, alguma coisa que isso tá equivocado. Bate. E é de se estranhar uma criança de 15 anos de idade. 15 anos de idade. Cadê os pais dele? Eu falei assim, não, tá bom. Coisa errada. Passei por esse pastor meu e falei, cara, isso aqui, então, Igor, eu tô olhando também essa situação. E, cara, tem algumas igrejas que estão contratando já com outro intuito. Né? E hoje, infelizmente, a gente não pode discriminar nenhum tipo de religião. É óbvio que não, seja qual ela for. Mas a gente sabe que as pessoas que são avivadas na fé, principalmente na área evangélica, que eu posso falar com propriedade, elas dão, inclusive, carro e casa. Porque é prometido. Sim. E assim, hoje já existe, inclusive, na área penal, não um tipo penal ainda, mas uma situação chamada estelionato religioso.
na qual você usa alguns tipos de promessa, alguns tipos de falácia, para você trazer pessoas para perto e não só cobrar várias quantias, mas principalmente enganar as pessoas. Poderia dizer que é o caso da Andressa Yurak, Pode ser, concordo. A meu Né? ver, como a partir do caso, concordo sim. que ela alegou que foi o estelionato religioso. Exatamente. Onde esses líderes religiosos, né? É. Religiosos, utilizam da fragilidade Da das fé. pessoas do momento e através da falsa fé Da começam a caminhar disso. essa promessa. Pô, será que ele curou fulano, então ele pode me curar também? Absurdo. Ele vai curar, vai fazer. Em um dos vídeos dele, inclusive, que é um dos mais famosos do Miguel, ele fala que curou a mulher do câncer. Sim, e ela, inclusive, justiça contra ele. ela inclusive mostrou Sim, mostrou um o exame que não cura câncer. câncer. Tipo, Igor, tudo bem, mas ali ele quis dizer de uma outra forma. Não, Não uma existe. coisa é você querer dizer, outra coisa é você falar que vai fazer. E uma outra coisa que me estranhou muito também, se você observar até nos cortes dele da internet hoje, só são alguns cortes, não tem a pregação completa. Isso Não tem você o que acha? ele começou, não tem o que ele falou, ou seja, é uma situação muito estranha, porque É. se você pega outros líderes religiosos, pastores também, consagrados já há muito tempo no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, você vê que eles colocam a pregação inteira. Claro. Não colocam só Exatamente. alguns cortes. As pessoas que fazem os cortes e colocam na internet para poder E dinamizar. ele essa tinha parte mais de 1 toda. milhão de seguidores. Mais de 1 milhão de seguidores. É. Então, assim, há um ponto de ser bom. Eu falei assim, cara, isso tá muito errado. Aí, conversando com esse pastor, até com a minha mãe também, eu falei, não, no Rio de Janeiro ele não vai fazer isso, não. Eu falei, nem que eu haja sozinho, eu vou fazer. Bacana. Aí, dei uma estudada melhor, tanto na área penal, quanto na área do ECA também, principalmente Uhum. porque, via de regra, o Miguel é criança. Sim, Adolescente Sim. criança, tem Sim. 15 anos de idade. é. Então, quem responde, tu tem São os pais. Os pais. né? Então eu falei assim, pô, os pais em algum momento ali estão Negligenciando. negligenciando ou então até fomentando essa situação do Miguel. Cara, mas e É isso que eu ia aí? perguntar. E aí? Aí A cheguei, curiosidade. comecei a fazer essas partes dos pais, aí consegui encontrar poucas informações em relação a essa parte. Os pais são pastores? Não, não são pastores. Não são Eu levantei pastores, também a bio dele não são toda. pastores. E ele diz que prega desde os 3 anos, 3 anos de idade. Logo depois que ele ficou que curado. ele foi curado, em si, É. não tem prova de onde que ele foi curado. Não, quem é ele, que- não, segundo ele diz na internet, olha que loucura, posso estar enganada, a gente aqui pode estar Sim, levantando uma é. bola, mas é um assunto polêmico que eu acho que vale a pena a gente levantar, porque é o seguinte, ele diz que os laudos ele perdeu numa mudança, e que se alguém quisesse provar que ele era surdo e mudo até os 3 anos de idade, teria que pedir a segunda via ao hospital dele lá. Ou seja, ele Ou mesmo seja, provou. ele mesmo não provou, mas ele alega. E aí, o Igor, o que me estranha é o seguinte: ninguém no Rio de Janeiro falou dessa representação. Por quê? É aquilo. Eu acho Você acha que muita tem- conveniência. Você acha, Conveniência das pessoas você acha em que tem influência das igrejas? Acho que tem sim, porque não é à toa que atualmente, inclusive finais de semana passados aí, ele já está numa igreja no Rio de Janeiro. Sim, Agora, pregando, levita. Agora cantando. Não, mas pastor é levita. É, Agora levita, pode, em é. relação a isso aí. E o que o Ministério Público alegou? Ele falou alguma coisa até agora? Recebeu a representação. Sim, né? sim. A representação foi essa, representei no site, despachei diretamente com o Eu vi, promotor. eu vi. O promotor falou que já tinha olhado sobre o caso. Mas não tinha nenhuma representação Não até tinha agora. nenhuma Olha representação que loucura. Olha que contra ele ainda, loucura. nada. E pelo que eu que eu apurei, já tinham vários contratos de outras igrejas que já tinham contratado para ele vir para o Rio de Janeiro, para poder fazer algumas pregações. Ou seja, ele era um superstar da gospel. Gospel, exatamente. Um superstar gospel de 15 anos de idade, 15 anos de que idade. inclusive aquele tatatá do teteté virou até meme, até meme. virou até Exato. música de funk. Agora, ô Igor, você com a sua experiência de advogado, o que que te levou mais a isso? A indignação da fé ou foi realmente a indignação da exploração do ser humano em geral? Se eu, falando da parte concreta aqui, a primeira coisa que eu pensei foi a indignação da fé. Porque assim, eu venho da parte Absurdo. evangélica, minha mãe é pastora, então assim, eu já tenho autoridade para falar do tema que eu vivi isso há muitos anos. Uhum. Então a indignação de eu ver algumas promessas que são meras falácias e promessas e você usar isso aí Explorando em a benefício fé. próprio, explorando as pessoas. Então assim, para mim isso aí, eu combato totalmente os vulneráveis em relação a essa parte. Então eu pensei muito nisso daí. Em segundo ponto, eu pensei nele. Uhum. Eu falei assim, pô, vamos Tão pensar o explorando. seguinte, será que estão explorando o Miguel? Será que de repente ele não está sendo um fantoche na mão de alguém em relação a essa parte? Que eu, a meu ver, está sendo sim. Criaram um Alguém produto. criou um produto para poder vender, porque tudo que vende hoje na internet é um produto. É. Exatamente. Pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com coisas. Então, assim, agora você imagina
uma criança de 15 anos pregando, curando, algo do tipo. O Brasil inteiro vai conhecer Com quem é essa certeza. pessoa. Mas me parece, aí eu não vou dizer nomes porque eu não tenho provas, né? Que tem um grande político por trás dele, financiando há certeza. muito tempo. Também é por essa parte. É verdade Existe isso? existe De esse financiamento. de financiamento. E, inclusive, não só financiando, mas, inclusive, fechando os contratos para ele. É, Agenciando. agenciando. essa Olha que parte loucura. disso A gente tem um produto que é uma criança sendo exposta ao ridículo na internet, porque para mim aquilo dali é um Com certeza. ridículo, financiada, né, por um grande, digamos assim, uma raposa aí. Exatamente. política. Além de estelionato religioso, é exploração de menor. Claro. O ECA já tá O ECA. Exatamente. Agora, ô Igor, e esses próximos andamentos da tua representação? Isso está me deixando assim muito curiosa. Como ficou a representação? É. A representação foi recebida pelo Ministério Público. Você despachou Aí, lá. automaticamente despachei. Aí o Ministério Público, qual seria o próximo passo? Isso. Seria um pique pelo Ministério Público, né? Uhum. Serviço investigatório, ou o próprio Ministério Público já fazer o que o Ministério Público, o MPF, no caso, a princípio está fazendo. Investigar os pais, da onde que está vindo isso daí, da onde que é a igreja, o que está acontecendo nessa situação. O próprio Conselho Tutelar, no mesmo um dia depois que eu representei, agiu e proibiu ele de fazer qualquer tipo de pregação. Só que ele não está respeitando. Exatamente. O que acontece? Aí Aí, como é que onde eu pode? chego. Mas não só pregação, como também Subindo pro Subindo um pouco. A minha representação foi que ele não pudesse subir em qualquer púlpito. não só como Exatamente. pastor. Exatamente. Porque você entende hoje que o próprio brasileiro, ele está desvirtuando uma medida que foi tomada. Ah, não, ele não é pastor, não, agora ele levita. Agora ele pode subir, então. Ah, então ele pode subir, pode levitar, Mas pode falar em línguas estranhas e pode continuar igual, tá? A nomenclatura levita seja, agora, ela camufla Então, assim, a meu ver, o produto. só camuflaram a situação dele Uhum. e desvirtuaram o que estava ocorrendo. E Da mesma forma. Bandeira das redes sociais também, né? Tá proibido, não é isso? Não. Da rede social, quando eu solicitei que fossem retirados também os vídeos dele da plataforma digital, porque ele Uhum. também monetizava Sim, as plataformas digitais, também ganhava dinheiro com isso, que foi suspensa essa situação. essa monetização. Exatamente. Por quê? O principal ponto que eu concluí, que ele não fazia sozinho, óbvio que não, porque ele tem 15 anos de idade, Certeza não. ele era um fantoche na mão de alguém, Uhum. era uma peça de uma engrenagem de alguém, e descobri quem é essa peça principal, quem é essa máquina que tá por trás Que ganhou dele. muito dinheiro até Ganhou agora. muito dinheiro. E não só dinheiro, ô Flávio Pietro, que é o seguinte, você pensa o seguinte, antes da pessoa ganhar dinheiro, ela pensou em não só promover o Miguel, mas estudar e qualificar o Miguel. Uhum. Porque você vê a forma dele falar, a oratória Muito dele, boa. a situação dele de raporte é muito interessante, como que ele consegue Chamar usar a atenção os da gatilhos palavra. mentais que a pessoa Isso. quer ouvir na hora que ela quer ouvir. Sim. Isso tudo é raporte, é oratória. Então, Isso. assim, ele não foi um jovem que foi pego Não, no morro ou então na rua, não. Você fala muito bem, você vai pregar. Não. ele foi Ele trabalhado. Foi preparado e trabalhado para ganhar dinheiro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa. Tem algum depoimento a favor dele? Porque, a princípio, eu só vejo as pessoas se manifestando contra. A favor, tem algum de fato que foi assim, poxa, olha, foi, fez, aconteceu? Eu também tentei pegar essa parte aí. Da igreja dele, eu não achei ninguém Uhum. que comentasse Depusesse sobre ele, favoravelmente. Eu vi um vídeo de um ex-pastor dele, falou que era da igreja dele, que falava o seguinte, não, Miguel não é essa pessoa, vocês não conheceram ainda, ele é um jovem muito bom, algo do tipo, mas assim, falando da Nada, pessoa Miguel. E nada não do pregador. fato do pregador em relação a isso aí. Em relação à pessoa Miguel, a gente não tem nada contra ele, pelo contrário, a gente se preocupa com o adolescente que Miguel é. Ele tá estudando, não tá estudando, tá fazendo o que da vida dele? Ah, não, mas ele vai continuar, tá, mas com 20 ainda ele vai continuar sendo o que ele é? Ou ele vai ser usado como esse fantoche que está sendo usado, daqui a pouco vão largar ele, ponto final. O Igor, quando a gente conversou, né, o Pietro, que eu chamei o Igor aqui, porque quando eu vi esse vídeo, tá na página dele, né, na rede social dele, eu fiquei muito, além de curiosa, claro, sobre essa representação, os elementos que fizeram com que o Ministério Público acatasse, primeiramente porque ele teve que juntar provas substanciais com elementos probatórios suficientes para que o Ministério Público encarasse essa jornada, porque a gente sabe que há uma má vontade política sobre isso. Agora, a minha maior preocupação, Igor, é o seguinte, hoje o doutor Igor Pimentel interpõe uma representação no Ministério Público em face do Miguel Pastor Mirim,
Você não tem medo? Não, na verdade, eu sou originário da área criminal, então tem alguns casos criminais ainda, divulguei para algumas pessoas. E quando você adentra na área criminal, é uma escolha. É um divisor de águas na vida do advogado. Sim. Então você entende com quem você vai trabalhar e quem você deve temer. Então, assim, eu hoje fiz com a intenção de não só proteger a criança Miguel, mas proteger outras pessoas que pudessem ser ludibriadas e enganadas Da mesma forma. da mesma forma. Inclusive, pensei até na minha mãe, Uhum. em mim, ou numa outra pessoa que tivesse tão necessitada que pudesse ouvir aquilo dali, tirar como verdade e dar casa, dar carro, dar dinheiro, algo do tipo, e no final ser passada para trás em relação a essa parte. E, infelizmente, hoje, a gente vê muitos locais fazendo isso. Sim. Não só igrejas, mas Sim. vários locais fazendo essa situação. Então, são pessoas que são não só formadas, mas utilizam da fé, e como muito bem o Pietro falou, da boa vontade das pessoas e principalmente da vulnerabilidade da pessoa que a pessoa está, que quando tem uma doença, quando tem uma falta de dinheiro, a pessoa está tão vulnerável que a palavra de consolo que você der ela Suficiente. é suficiente para poder ela fazer uma loucura em relação a isso. Igor, eu te perguntei por que você não tem medo, porque nós sabemos que esse produto é um produto muito caro. O pastor Mirim, Miguel, pra você ter ideia, Pietro, ele movimentava milhões nas suas contas, não só nas redes sociais, como nas igrejas nas quais ele era contratado para pregar. Então, no dia de culto dele, a arrecadação do dízimo, ela era lá em cima. Então, ele chamava o público para esses locais. E aí, a gente sabe, infelizmente, que a gente tem os nossos missionários, os nossos pastores de verdade, e nós temos os mercenários. A minha pergunta por você, pela sua segurança de vida até, é porque você mexeu num vespeiro. Com certeza. Você está mexendo, ô Pietro, numa milícia religiosa. O cara que está por trás do Miguel, ele é muito grande. A gente não pode falar aqui porque, infelizmente, não temos provas. Na internet está lá e você... E o que mais me espanta, ô Pietro, nessa situação toda é o seguinte: como é que no Brasil inteiro ninguém falou da representação do Igor? O padrinho é forte, né? Cara, abafaram isso. E ele tem milhões de visualizações no Instagram dele. 400 mil. 400 mil visualizações e não há uma matéria que fale sobre essa representação no estado do Rio de Você Janeiro. não sabe, o que mais me deixou... Eu estou estarrecida. Em relação a isso aí também, foi que a própria igreja evangélica em si, né, porque são Assembleia várias de Deus, o denominações, Avivamento. são denominações, né? Dentre outras, não se posicionou. Não. Ou Não, seja, não se mandou uma posicionou em relação nota. assim, cara, nós achamos que isso aqui está um pouco equivocado, a gente vai investigar, a gente vai procurar saber melhor. O alguma coisa. assunto, falou sobre ninguém nada. fala. Ninguém falou sobre E tudo. se você procurar no Google, não aparece. Não aparece. Eu procurei no Google para poder fazer a prova dos 9, representação contra Miguel. Não tem, não aparece. Olha que estranho isso. Vai ver, 400 mil visualizações da representação dele. E nenhuma nota, em nenhum jornal. E não foi agora. Quanto tempo já tem? 15 dias? Mais que dias. Aí, Tem mais que Eu vou te falar que assim, nada me assusta mais. A gente vê cada coisa, cada produto, e as pessoas têm, movimentam uma energia gigante para fazer algo que é pro mal, o que não é certo. E eu fico imaginando aqui na minha cabeça, eu paro para ficar escutando vocês que têm experiência na área jurídica, né, e lidam com casos e casos e casos. Cara, como é que a pessoa... Por que não para tentar fazer pro bem? Porque assim, o menino é indiscutível que ele tem um talento. Ele aprendeu e ele consegue fazer. Mas por que não faz com as coisas corretas? Não faz com os elementos e com a função, com a intenção correta? Isso muito me assusta. Mas eu queria falar só uma coisa. Da mesma forma que tem os mercenários, como você falou, dentro das igrejas as pessoas boas estão lá. E isso aí não tem jeito, ninguém consegue superar. A gente pega às vezes uma igreja dessa que pode ser que algumas pessoas lá dentro sejam coniventes, e com certeza tem, porque uma criança de 15 anos que tem os pais, é uma família simples até onde eu sei, e com certeza deve estar tirando algum proveito para o sustento e para tudo mais, porque assim, a vida muda. A vida muda. Quando você pega um talento desse, um garoto desse, que poderia ser um apresentador, um artista, qualquer coisa do tipo, um advogado muito bom, porque assim, se ele com 15 anos faz o que faz, se você parar para escutar ele falando, você fica de bobeira, fala, esse moleque é superdotado. Ele é muito... a oratória Muito dele é boa. perfeita. Muito. E ele quer ser político, né? normal, né?
Ele quer ser político. Tomara que só não carregue esse Essa vício pecha errado, né? Isso é errado, É. porque qual que é uma das conclusões que eu tiro disso? Óbvio que quem está financiando ganhou muito dinheiro, não colocou a cara de verdade Não, e não vai ser responsabilizado, Não, porque isso não. não vai não tem provas. dar em nada, não tem prova nenhuma em relação. Isso. Mas o principal é a parte da igreja evangélica em si, que é a parte do que ele da denominação dele, como que as próprias igrejas não falam nada. Como é que você deixa uma pessoa subir no seu púlpito de uma igreja e você não ter a ideia do que a pessoa é? Então, assim, é você brincar com a fé de verdade. E como o Pedro bem falou, as igrejas têm muitas pessoas boas, óbvio que tem. É à toa que existem vários projetos que várias igrejas fazem. E que Tivemos ninguém a fala. marcha para Jesus aí. Que ninguém fala. Verdade. Ou seja, e na própria Bíblia, Jesus falou, não olhe o homem, olha a mim. Uhum. Então, assim, é um pouco complexo se a gente não conseguir atuar como sociedade, ou como política pública, ou como gestor público, ou como advogado. Se cada um não fizer um pedacinho de alguma coisa, a gente vai deixar o mundo se transformar em quê? Então, assim, eu pensei muito nisso. Eu falei, eu não sou ninguém. Eu sou um grão de areia que vai tentar fazer alguma coisa, mas eu vou fazer a minha parte. Se de repente eu fizesse a minha parte com outras pessoas, de repente se tornaria o quê? Uma grande parte, um grande movimento. Sim. Não só em relação à parte do Miguel. O Miguel foi um caso destacado que aconteceu na mídia em relação a isso, mas se a gente tirar proveito como algumas coisas que alguns vulneráveis sofrem, como por exemplo, a gente pode tirar o que os autistas sofrem diariamente, o que os deficientes sofrem diariamente, o que as mulheres sofrem diariamente, o que os idosos sofrem diariamente. Então, assim, se todo mundo pegar um pouquinho e trouxer para si, não só a parte política, mas a parte de sociedade também, a gente tirar um pouco esse preconceito, que não seria um preconceito, né? Seria um preconceito que a gente tem de algumas situações. E eu tiro como exemplo próprio, isso é igual uma doença. A gente olha a doença de longe. Então, enquanto está longe de você, Tá bem. você fala assim, eu me preocupo com isso aí, pô, Mas tá legal. uma vacilação, a pessoa ter aquilo dali, pô, muito, muito chato realmente, mas que Deus abençoe. Quando a doença chega até você, que você vê, caramba, então isso aqui é sério, então não dava o valor necessário para aquela pessoa que estava aquilo dali. Um dos é a depressão. Sim. Muita gente hoje brinca. Depressão isso não existe. Minha mãe quase faleceu com depressão. E eu só acreditei quando a minha mãe teve. Quando eu vi dentro de casa, eu falei assim, pô, isso não é possível. Isso não existe. Não existe depressão, a pessoa não conseguir sair. Quando eu vi dentro de casa, eu falei, realmente, Ela existe. isso existe. Minha mãe teve câncer. A mesma coisa. Mais um para testar minha fé. Isso aí. A minha crença. Quando teve dentro de casa, eu falei assim, realmente o câncer existe e é esse mal que assola a humanidade e que acaba com a vida de alguém. Minha mãe, graças a Deus, conseguiu Superar. viver, mas quantas pessoas não conseguem? Aí eu vou mais longe ainda. Minha mãe tem plano de saúde particular. Se a mãe não tivesse, eu creio que ela não teria sobrevivido. Por quê? Porque ainda é uma situação muito não só utilizada, mas como investida pela parte de quem tem que investir em relação a essa situação. Por quê? O que a gente mais vê hoje na situação? Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos ter o exemplo do Rio de Janeiro que a gente está aqui. Segurança pública, né? Sim. A gente vive um caos no nosso diário. Mas se você entender, se a gente voltar um pouquinho, não na parte de criminologia, né? Que a gente entende que as coisas mudam quando você vem com a prevenção primária, É o principal. não secundária e terciária, aí você consegue mudar alguma coisa. Só que a prevenção primária, ela, via de regra, demora de 10 a 20 anos para você ter retorno. De 10 a 20 anos, aquele político não tem poder mais. Acabou. Sem dúvida. Então, ele deu a entrada, mas quem vai tirar os chutes é outra pessoa. É isso aí. Então, é muito mais fácil você investir numa prevenção terciária e quaternária, que é o quê? Aquela prevenção simbólica que o povo quer ver. Operações. Aumentar a pena. Então, assim, vou tirar um outro exemplo, que a gente vai falar exemplos aqui direto. A Lei 10.026. Dá aumento, né? Estatuto novo. Aumentou a pena do porte ilegal de arma de uso restrito e de uso proibido. Você acha que o bandido está segurando um fuzil dentro da favela e está preocupado com a lei que o crime vai se tornar hediondo? Ele sabe nem o que é hediondez. Então, assim, ou seja, é totalmente emergencial, totalmente simbólico. Para a pessoa falar assim, não, olha só, tá vendo? A gente aumentou a pena aqui agora, tá bom pra vocês. Tô brigando por vocês, meninos. Aumentamos a pena. Mas você devia de regra, não é aumentar a pena. É política pública e educacional. Exatamente. Cultural. Você tem que mexer onde? É no berço na educação. É isso aí. Tem um autor muito interessante de você ler, que é Sérgio Salomão Shekhara.
ele tem uma criminologia crítica, né? Que ele fala o seguinte, ele pede para você, no meio do livro, você parar e ele fala assim, pensa hoje qual que seria a imagem de sucesso para você na sua vida. Para quem que você olharia? Aí eu penso na pessoa, o Flavinha pensa em outra, o Pedro pensa em outra. Agora você volta pro livro. Qual que é a imagem de sucesso que um moleque da favela criado na favela tem? Nenhum. O bandido. É o bandido. Nenhum, mano. Por quê? É ele que tá Por ali, quê? O cara anda cheio de ouro no pescoço. cheio de tem várias mulher, mulheres. dinheiro. É respeitado. Respeito é tudo. Quando ele olha para fora, quando ele tem uma visão periférica de fora, por mais que seja perfunctória, ele vê o quê? Cara, eu nunca vou conseguir chegar naquele trapper, né? No que MC é. O cara tem um carro de R$1 milhão. Eu não tenho tênis para colocar. Como que eu posso chegar naquilo lá? Fazendo o mesmo do crime. Exatamente. Ô Igor, voltando ainda à nossa polêmica, que hoje o assunto aqui, eu estou levantando essa bola para você, polêmico, é o seguinte, muitas pessoas devem perguntar o seguinte, cara, esse advogado não tem o que fazer, ao invés de entrar com uma representação contra esse moleque, pô, a mãe dele e o pai dele que tem que tomar conta dele. Aí eu volto, Pietro, para essa pergunta do advogado do diabo, é o seguinte, e se ele, o Igor, não fizesse isso, não chamasse a atenção da sociedade, outros meninos iguais a ele não nasceriam? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, eu acho que a resposta é dada a partir do momento seguinte, essa coisa do produto criança. Né? O nosso estatuto, né? Exatamente, o nosso estatuto da criança e do adolescente, ele prevê regras muito simples e ainda é pior ainda, os conselhos tutelares, eles são sucateados em todo o país. Uhum. Você tem ideia, Pietro? Sequer alguns têm telefone, você não consegue falar com o conselheiro. E aí, o que mais me deixa assim, estarrecida com essa situação é o seguinte, há uma decisão do conselho que estão nem aí para ela. Não pode entrar na rede social, é o que ele mais faz, cantando agora. Outro dia ele foi dar uma entrevista dizendo que estava agredindo ele, que é mentira, ninguém estava agredindo ele. Ele chamou para si uma circunstância para levantar a moral dele. Vitimizar, né? Vitimizá-lo. Segundo, ele vai agora para as igrejas convidado para cantar, e não vai para pregar. Ou seja, o Conselho Tutelar rasgaram o Estatuto da Criança e do Adolescente e jogaram fora. E se o Igor não chamasse atenção na internet como ele fez, numa representação dessa, será que outras mães não fariam outras coisas? Porque tem muita mãe também, ou pai, sei lá, familiar, não posso generalizar aí homem e mulher, né? Família, parentes, que querem explorar o produto criança. Hoje em dia, o que mais você tem é a preocupação dos psicólogos com essa escassez de criança. Hoje você tem adultos infantis. A gente já falou muito sobre isso aqui, Igor, e assim, essa questão do acesso à tecnologia é algo que te as telas amadurece, vou chamar de amadurecimento, muito precoce. E a gente vê, a Flavinha está falando isso e é muito bacana, você com certeza fez um juramento quando se formou, quando você tirou tua ordem, quando entrou na ordem, né? E ter empatia é o mínimo que a gente pode ter hoje em dia. Sim. E falta muito isso. Às vezes a gente vê as coisas erradas acontecer e você não precisa fazer um juramento, você precisa ser um ser humano bom, né? Para poder ter um pouco de empatia. E assim, te parabenizo, cara, por essa ação de ter entrado com essa representação, porque, na verdade, assim, foi você. Graças a Deus está perto da gente aqui. É isso aí. É um cara que a gente conhece. Um jovem. Que a gente vive diariamente e sabe da tua índole, do teu trabalho, como é que você faz. Mas quantas pessoas renomadas talvez tivessem visto, Flavinha, e assim, com o olho passa por batido. cima, mas ainda teriam muito mais força que eu. Então, E pior, é porque o que acontece? Eu acho que essas pessoas renomadas, elas não quiseram botar os próprios nomes no jogo com medo de caírem, de repente, na falácia do povo. Uma retaliação, porque justamente tem um nome a zelar e etc. Só que o nome a zelar é uma coisa, a prestação do serviço público como advogado é outra. Sim. Ele está usando da prerrogativa básica do advogado, né? Defender direitos, exatamente. Então, defender direitos não significa simplesmente você sentar no seu escritório, peticionar, entrar com a ação. Não, ele foi para a rede de internet, o Pietro, botar a boca no trombone. Eu vim aqui no Ministério Público acabei de entrar com uma representação contra o pastor Miguel.
E isso deve estar sendo um reboliço para tudo quanto é canto. Só que abafaram. De novo eu falo isso, e aqui o nosso podcast hoje ele vai ser polêmico. Por quê? Porque é inadmissível no Brasil, com tantos advogados de escritórios de advocacias e políticos, né? Muitos deles não sequer traçarem uma palavra sobre. E o próprio Ministério Público, né? Ministério Público. Podia Difícil, não necessariamente sendo provocado É um dever do Ministério Público. Exatamente. Você entende até pela própria Constituição. Claro. Ou pelo regimento interno, mas as leis do Ministério Público, tanto o MPF quanto o MPE dos estados, que é um poder dever do Ministério Público ser garantidor da ordem. Sim. E fiscal da ordem jurídica. Então, Exato. o MP era para ter entrado de ofício em relação a essa parte. Exatamente. Não esperar Alguém alguém provocar. provocar para saber algo do tipo. Até porque as provas que eu entendi e que eu consegui fundamentar, eles têm acesso a muitas outras provas. Exatamente. Entendeu? Não só solicitação de quebra de sigilo, de quebra de algumas coisas ou algo do tipo, mas principalmente investigação. Exato. E eu não tenho acesso a essa parte. E muito, assim, já vi por muito menos também a própria OAB se manifestar, se posicionar, e você não vê. Porque eu digo assim, é um representante da ordem e eu não vejo. Não fazendo críticas muito pontuais, mas é um órgão que é uma estrutura que sempre brigou pela sociedade e se envolveu nessas causas. Enfim, a gente fica vendo essas situações pontualmente acontecendo aí, ficamos indignados, né, com a situação. É uma criança que a gente sabe que está sendo manipulada, não tem como provar de fato, mas a gente sabe que está. Ninguém consegue fazer o que ele faz sozinho, em questão de aprender a oratória da forma que aprendeu, aprender a utilizar as redes sociais, a fazer o funil de vendas, vamos dizer aí, que é funil, que é para justamente fazer a captação e até a efetivação do que foi proposto lá, do que tem como ideia. E assim, e você para pensar como é que tem muita coisa atrás. Isso a gente está vendo só superficialmente. Atrás disso tem toda uma movimentação, porque quem pega, capta e lida com esse dinheiro. Assim, os pais, pelo que eu sei, não tem toda essa capacidade técnica, tá? Pode ser desenvolvido? Pode, mas não tem, porque se ele movimenta milhões para uma família muito simples, você imagina como é que não deve ser. Então, assim, o acesso às ferramentas que ele tem, não é qualquer pessoa que tem. Não. Então, existe algo atrás, algo por trás, que a gente tem que realmente apurar. E aí, cara, te falar que assim, a gente está aqui para botar a voz e mostrar a cara mesmo. A gente não tem... É um podcast que a gente está para trazer os assuntos, mas que sejam assuntos relevantes igual a esse, que a gente possa mostrar, e quem estiver assistindo puder contribuir também com força. Eu acho que todo mundo junto vai mais forte. Ninguém é tão bom quanto todo mundo junto, né? Eu fui muito feliz quando ela falou da formação dos novos jovens, né? Novos produtos. Jovens. Porque assim, hoje a gente tem uma percepção, pelo menos a minha percepção de mundo, que você é bebê, e de bebê você não tem mais a fase de criança e adolescência. Você já passa para adulto. Você já pula para uma fase de semi-adulto ali, ou adulto, ou algo desse tipo. Então, assim, eu tenho um filho de 12 anos de idade, então sei que eu estou falando em relação a essa parte. E o telefone hoje, a própria internet, a gente sabe os gatilhos mentais que são usados na internet, principalmente em relação a jogos, em relação a vídeos, para você trazer o público para você. Porque se você usa isso no marketing de vendas, para vender um shampoo, vender um lanche, você utiliza isso daí para o mal também. Para atrair as crianças. A rede social influencia muito. Até pouco tempo a gente falou sobre a questão da baleia, lembra? Lembro. Baleia azul. Baleia azul. E algum malfeitor estava influenciando as pessoas para poder... As crianças para poder... Tem o jogo da CPI das bets, né? Então, assim, você vê... A que ponto que eu chego? Né? Perderem até suas vidas nas apostas de jogos online. Ô Igor, voltando a essa questão, alguns pontos aqui desse bate-papo nosso aqui me fizeram lembrar duas coisas. Uma, a questão da preocupação dos pais. Eu fico impressionada que até agora ninguém chamou esses pais para deporem. Não foram chamados em entrevistas para falarem nada, eles simplesmente se organizam de uma forma tal que não chega até o pai do menino. Eu assisti um podcast dele que o menino foi bombardeado e ele perdeu a razão ali por várias vezes. Não sei se você viu esse podcast.
E em nenhum momento os pais saíram em defesa desse garoto. Então, assim, eu achei uma covardia muito grande, que eram adultos. Ele não poderia jamais estar num podcast ali sozinho, começa por aí. Exatamente. Não poderia estar sendo, interrogado, que aquilo ali foi um interrogatório, quase que um interrogatório policial, tá? E vários adultos ali instigando o garoto. E, é claro, a prematuridade não tem a capacidade de perceber a malícia na pergunta. Ele perdeu o verbo ali algumas vezes. Uhum. Os pais não se manifestaram em relação a isso. E a outra coisa, Igor, que você bem disse ainda agora também, voltando às políticas públicas para crianças e adolescentes, a minha preocupação maior vamos tirar o exemplo do Miguel, tá? É a frustração. Por quê? Porque, Pietro, hoje, já foi, isso daí não é fala minha, tá? Isso daí já foi constatado, que as crianças de 9 a 16 anos são as que mais estão sofrendo de ansiedade. Mas ansiedade por conta dessa frustração desse mundo de Alice que estão colocando lá. A minha preocupação e esse menino? Será que ele está tendo acompanhamento de psicólogo, né? Porque você, veja bem, uma hora você é o big star. Você é o suprassumo da internet. Você é aquele que tem 1 milhão de seguidores. Você está nas igrejas pregando, de repente tira o teu tapete. Salvacionado. De repente você toma marreta. Começa a ser marretado. Inclusive, ele está sofrendo ameaças de morte. Até por pessoas que doaram igrejas, exatamente. Doadores de dízimo. E eu vou num outro ponto que isso me deixou revoltado também em relação a isso. As igrejas que contratam. Pois é, a minha outra pergunta era justamente essa. Que as igrejas que contratam... Veja bem, nós não estamos aqui contra ninguém, nenhuma denominação, né? Nós somos extremamente livres aqui na opinião a respeito do fato concreto. A minha preocupação e essas igrejas contratantes? O que elas disseram? Porque, veja bem, Pietro, não foram igrejas de pequeno porte. Sim. Foram igrejas de muito dinheiro, de grandes arrecadações. Então, assim, o que essas igrejas falam, Igor, e diante dessa situação? Porque, de repente, você tira o garoto propaganda do chamativo. Eu não vou dizer de chamativo para dízimo, não, porque isso é muito feio, mas do chamativo para os fiéis. Tipo assim, aquele dia lá vai o Miguel, vamos lá. Ela vai como a gente vai entupir a igreja. E eles utilizam... Garoto propaganda. Exato. Sim. Ele é um showman. Publica aí que o showman tá vindo aí e tem que encher essa igreja aqui de dízimo, de oferta, porque a gente tem que bater tantos mil, porque... Tem metas. Tem meta no dia da contratação dele. Você tem o poder de ser presidente de uma igreja. Vincula alguns princípios e algumas regras da sua denominação. Cada um pode vincular, óbvio, né? Uhum. Não o que bem entender, mas o que for constitucional, o que for legal. E você contrata uma pessoa desse nível, nessa situação, uma criança, sabendo da situação que com o único intuito exclusivo de arrecadar alguma coisa. Ah, não, porque ele está famoso, então vão querer vir atrás dele ou algo do tipo. Ou seja, em nenhum momento, os próprios pastores que contrataram, às vezes contrataram, pensaram nos fiéis. Em nenhum momento houve pensamento em relação a isso. Ou seja, não houve preocupação nenhuma em relação a isso. Poxa, será que isso é verdade? Será que essa contratação é válida? Será que é justa? Será que é razoável? Não, cara, um moleque de 15 anos não pode fazer um negócio desse. Quem é que contrata? Cadê os pais dele? Ah, não. São os pais que contratam, ele vem com os pais. Ah, não. É uma agência que contrata algo do tipo. É o quê? É um show ou é uma pregação? Agora, Igor, vamos lá. Agora vamos fazer o outro lado da moeda, né? Nós sabemos muito bem que Deus usa a qualquer um. Né? Deus usa o pequeno, o grande, o novo, o velho. E que a gente sabe que realmente existem pregadores da idade dele de verdade. Sim. Daqueles que você pergunta o versículo da Bíblia, ele conhece exatamente a pregação que ele vai te dar sem olhar a Bíblia. E por que esses caras até hoje, essas crianças, não conseguiram a fama que o Miguel conseguiu? Exatamente. Qual foi a diferença? A meu ver, a diferença é a agência. O marketing. A agência, óbvio, o marketing. E outra coisa, um dos meus até receios, quando eu fui representar, foi esse daí. Eu falei assim, eu vou representar contra o Miguel, mas e os outros que eu conheço? Essa é a nossa preocupação. Eu, inclusive, fui indagar em um dos comentários na publicação sobre isso. Eu vi. E eu já tinha pensado nisso daí. Só que eu falei assim, eu não posso também me posicionar contra outras pessoas que
eu não tenho conhecimento que estão usando a fé para explorar. Para um crime, para exploração. Então não é justo eu tratar iguais como desiguais. Uhum. Eu tenho que entender aonde que eu estou entrando em relação ao ramo. E em relação a dele, foi que eu pensei, eu vou representar para que as igrejas não possam contratar no Rio de Janeiro e que ele não possa subir no púlpito até que seja investigado. Se houver uma investigação ou algo do tipo e for constatado que não, ele realmente tem fé, é assim que funciona algo do tipo, tá bom, aí vai cada um de cada um. Só que assim, no próprio momento que você vê que o Conselho Tutelar Federal proíbe de subir no púlpito ou algo do tipo, e já tem uma investigação contra, você já sabe que existe uma outra coisa. Sim. Há indícios. Há indícios. Reais, discretos. Justa causa veemente que você existe alguma coisa em relação àquilo. E principalmente a situação do site, que logo depois saiu do ar, quando eu olhei aquela parte, falei, pô, isso aqui é parte econômica pura. Sim. Não tem outra coisa a não ser arrecadar alguma coisa. E a gente sabe que hoje, os influencers, as pessoas, elas são criadas como arquétipos, né? Sim. Então, assim, qual que é o arquétipo que vai vender hoje na internet? Sim. Qual Isso aí. que vai vender? Então, eu vou transformar você em um produto E que que você. consiga te vender. Isso aí. O que eu tenho Você é que vender vendável. hoje? Exatamente. O que eu posso vender de você? Exatamente. A história é bonita. A história é bonita, a linguagem é clara, ele é Ele é um menino bonito. Ele é Sensibiliza bonito. pela idade. É. pela idade. Porque você olha e fala, caramba, o menino quando fala que com 3 anos de idade já começava algo, pegar- É. é algo seja, assim, aí você fora tem gatilhos do mentais de reciprocidade, Exatamente. curiosidade, prova social, É. prova, ou seja, você vai caminhando, aí quando você, se você estudar um pouquinho Aristóteles lá atrás, você tem etos, patos e logos. Etos, autoridade e credibilidade, Isso aí. que criaram para ele. Que ele fala com propriedade. Etos, Isso a é fato. parte mais importante, emocional. Isso, que ele Você mexe com a Mexe fé. com a fé. É. Emocional, mexe e resolve, ou seja, Isso. justificativo. Qual o motivo para me contratar? Eu curei o câncer, eu fiz isso daqui ou algo do tipo. Ou seja, é perfeita a você conseguir vender um produto. Verdade. Entendeu? Escalável. O Igor, a outra face também, como eu coloquei, dos outros pregadores nas outras denominações, a gente tem uma diferença muito grande ali da água para o vinho. Sabe por quê, Pedro? É muito discrepante. É muito discrepante porque você vê pregadores jovens, rapazes, meninos jovens, até mais novos que ele, que realmente você vê que o Espírito Santo está falando através deles. Agora, o que mais eu fico impressionada é que aquilo ali ou é uma chacota com a fé alheia, ou todo mundo que está ali está cego. Porque a teatralidade utilizada ali é muito forte, Pietro. Mas, Flavinha, a gente tem que parar para pensar o seguinte. Hoje, as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão na igreja, obviamente que tem algumas que já são muito bem definidas na tua vida pessoal, profissional, mas a grande maioria procura um apoio através da fé para se restabelecer, para se sustentar. E quando você entra numa igreja, você pode ver que não precisa ser na igreja, tá? Você pode ir num restaurante, você pode ir em qualquer lugar. As pessoas têm problemas. Quem está ali já justamente está vindo para poder o quê? Buscar uma palavra de conforto, de consolo, uma orientação. E quando você utiliza de má fé esse coração aberto que está chegando ali, e você consegue identificar os gatilhos, a gente chama de, na verdade, nas redes sociais, na parte de marketing, são as iscas, né? Então, assim, você jogou a iscazinha, caiu, pronto. fisgou. Isso aí. E assim, hoje a gente sabe que existe um movimento muito grande, sério, mas existe um movimento também que, assim, vai captar, vai querer tirar algum lucro, algum proveito. Então, não tem como assim, a gente também ficar julgando a pessoa que está na situação. Não. Eu vou te falar porque, assim, ó, eu tive uma passagem que eu vi o quanto a gente fica sensibilizado com as emoções. Minha mãe ficou doente e que internou. O meu pai chegou ao ponto de falar para o médico assim, ó, doutor, quanto é que o senhor quer para poder curar minha esposa? Graças a Deus a gente estava no hospital sério, no Adventia Silvestre ali em Cosme Velho, e o médico virou, pegou na mão do meu pai e falou assim, seu Pedro, se eu tivesse a mínima chance de te dar essa resposta, eu não cobraria nada, eu estou aqui para ajudar a sua esposa. Então não é o dinheiro que vai salvar ela. Você imagina o seguinte, no momento de desespero, meu pai foi oferecer o que tinha e que não tinha, tá? Porque meu pai não tinha dinheiro pra caramba, não. Mas ofereceu Tinha um negocinho lá, mas o que ele tinha, ele tirava do corpo para salvar a vida da minha mãe. É isso aí. E aí, hoje, se eu perguntar assim, quantas pessoas você sabe que estão enfermas ao seu redor, quantas deficientes você conhece, quantas pessoas sem emprego você conhece. Então, isso são problemas que as pessoas vão na igreja procurar. E aí, quando elas vão procurar e se deparam com uma situação dessa, exatamente, acabam tomando a tarraqueta. Você vê o seguinte, que os grandes manipuladores, eles utilizam de problemas genéricos.
Não, você tem um problema. Todo mundo tem problema, irmão. Sim. Ah, eu conheço alguém que tá aqui, tem um problema na saúde na família. Pô, quem é que não tem, Pietro? Então, assim, ou seja, aí a pessoa já está fragilizada emocionalmente. Pô, esse negócio aqui É pra mim. é pra mim. Tá falando pra mim. E começa a se engajar mais, a estar mais ali ou algo do tipo. Você tá fragilizado emocionalmente. Aí eu tiro, se eu fizer uma analogia, isso faz analogia igual com um relacionamento. Sim. Assim que você conhece, que você se apaixona, aquela paixão, às vezes você molda a pessoa do jeito que você quer, e não do jeito que a pessoa é. Verdade. Então você olha e fala assim, não, ela é maravilhosa, mas é o quê? É a forma de você olhar para a pessoa que tá de Verdade, mas verdade. a pessoa não é. Então quando a pessoa chega, ela tem... Primeiro, quando a pessoa chega numa igreja, ela já entende que, a princípio, é igual uma sala de aula. O pastor sabe mais que eu. Sim. Você parte do princípio que é esse. Eu vou na igreja, então, Sim. o pastor sabe mais que eu, ele é mais abençoado que eu, ele tem mais fé que eu, ele tem mais espiritualidade do que eu. Então, assim, o que ele fala lá, eu tenho que ou entender, ou eu tenho que seguir, ou eu tenho que não seguir. Eu tenho que acatar como verdade. Tá como verdade. Então, quando você começa nessa parte, você começa a usar, principalmente igual você falou, essas iscas, que é só para fisgar a pessoa e deixar a pessoa ali do seu lado em relação a isso, manter ela morna em relação a essa situação, que eu acho que é a principal parte que a gente tem que combater. Porque isso não só em relação à religião, mas em relação a qualquer outra área da nossa vida. Sim. Agora, tira uma dúvida minha. Essa questão do garoto que está sendo utilizado. Ele tem uns responsáveis, que são os pais. O que implicaria, ou qual seria a consequência, a punição para esses pais? Em último caso, até a perda da guarda do Miguel. Cara, Entendeu? Porque, assim, se ficar demonstrado que os pais falar em culpas, que não pode falar, né? Então, assim, ou eles agiram com dolo ou com um mínimo com dolo eventual. Assumiram o risco de resultado. Ah, não, eu não sabia o que iam fazer, mas eu concordei, né? Porque o primado dos pais é cuidar Claro. dos filhos das crianças, Sim. inclusive pelo EC pela Constituição. Então, assim, em último caso, até a perda da guarda do Miguel, e inclusive serem arrolados por omissão nos próprios crimes que ele possa ter cometido cara. em relação a essa parte. Por quê? A parte dos agenciadores, em relação a isso, eles podem ser parte de corrupção de menores, né, em relação a isso, a tentar ganhar dinheiro com menores, estelionato espiritual, essa parte toda. Ah, Igor, mas ele tem 15 anos, ele não pode responder nenhum crime. Ele responde por infração Análoga análoga a crime. crime. Uhum. Não, tudo bem. Mas as pessoas que, se a gente conseguir entender que foram autores mediatos do crime, e não imediatos, que seria ele de execução, então automaticamente elas teriam que ser incluídas no crime. Sim. Não só como missão, mas como dolo também, inclusive em relação a essa parte. Porque quem montou o planejamento todo, quem fez ele fazer aquela execução, automaticamente seria o autor intelectual. Claro. Ou seja, não, eu estou moldando por fora aqui para fazer assim, 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 assado. Eu sou autor intelectual. Entendeu? Então, assim, essas pessoas que, na verdade, deveriam responder de uma forma muito mais grave do que o próprio Miguel. A minha preocupação, Igor, no nosso episódio de hoje, é deixar bem claro o seguinte: em nenhum momento a gente está aqui para discutir a fé de ninguém, né? A gente está discutindo o fato que é real, está batendo a nossa porta aí, todo mundo pergunta, cadê o Miguel, o que fizeram com o Miguel? Um menino escolhido a dedo, moldado, trabalhado e colocado para esse tipo de, vamos dizer assim, de função, né? Colocaram ele na função de pregação. E a segunda questão é o seguinte: além da gente não ter nenhuma objeção contra os pregadores mirins, porque, como eu disse anteriormente, nós temos grandes meninos e meninas jovens que levam e levaram a palavra de Deus com muita seriedade, com conhecimento de causa. Como eu falei também, que você vê notoriamente o Espírito Santo utilizando aquela criança de verdade. Com certeza. Né? Deus usa quem quer que ele escolhe. E a terceira situação, deixar bem claro também o seguinte: não estamos aqui acusando ninguém. A gente está levantando uma preocupação, uma política pública de preocupação com a vida das nossas crianças e adolescentes. Porque assim como foi utilizado o Miguel, pode ter sido utilizada outra criança. E mais ainda, a política pública de saúde infantil. Por quê, Pietro? Como nós colocamos aqui no início aqui do nosso episódio, tem muita frustração aí. Você imagina um garoto... Essa criança vai lidar com a frustração. Vai lidar com essa frustração de ser abnegado de todos os canais, de uma hora para outra. Será que ele foi preparado para isso? A preocupação é essa. Psicologicamente, o Pietro, a ansiedade e a depressão infantil, elas estão latentes. Nossa, imagina que uma criança dessa não perde
de etapa da vida. E etapa da- Exato. E assim, ó, são sequelas que ela vai Não ficar voltam. pra Não vida. voltam. O bem mais precioso da vida é o tempo. Exato. Então, assim, como é que você perde um tempo desse e como que você recupera? Nunca. Não recupera Um nunca. tempo Não. de processo de formação. Exato. São, inclusive de caráter, de opinião. De opinião, de colocação na sociedade. Vamos supor que essa criança ela tenha que parar ou pare por conta disso e realmente assim, ela vai fazer o que da vida? Exatamente. O que ela estudou? O que ela se propôs? Assim, ela perdeu a fase de formação dela principal. Não, e o pior, né? Hoje o julgamento do quarto poder é a internet. Internet. Ele já foi julgado. Eu não vejo, como a gente perguntou anteriormente, se tem muitos depoimentos favoráveis. Eu não vejo. não vejo também. Não vejo. 99% dos depoimentos Pancada. são pancadas. E aí a minha preocupação é como é que essa criança está sobrevivendo? Porque por mais que você diga assim, eu não ligo, não vou ler, não quero saber, mas a rua está ali, ele tem que ir à rua. Ele é reconhecido, ele é uma figura Sim. pública. Ele tá andando com segurança. Você não pode andar no shopping, sabe? Não, ele está andando com segurança. Pode jogar uma bola com alguém, ou seja, Não, ele não tem mais vida social. passou de parâmetro. Então, assim, tá igual com o jogo de futebol. Não, mas Tem que ir com segurança, porque senão mas o jogador de futebol que perde a Copa. perde a Copa. O que é pior é isso. Então, o nosso episódio de hoje é levantar essa questão da política pública da saúde infantil, de como essas crianças hoje passam por esses mundos de telas. A gente tem relatos aí de que até os 9 anos não seria necessário você dar um celular para uma criança. Não seria nem bom, né? Não só necessário. Não só necessário, não é ideal que não dê. Continua não sendo, tá? Pois é, mas você vê já, a criança desde pequena, a criança está perturbando no restaurante, toma, vai lá jogar. Ai, que lindo, ele sabe mexer em tudo desde pequeno. Tudo é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, o Miguel virou uma figura pública central hoje num redemoinho do Brasil. O Brasil passa por um processo de divisão ideológica. Ele está no meio de uma discussão religiosa, o que é ruim para a gente. E pior, é um exemplo, eu digo não só falho, né, o Igor, mas eu digo que ele é um exemplo negativo para a formação dessas crianças adolescentes. Por quê? Porque você viu aí, olha lá, olha o que aquele garoto fez. Olha lá, você não vai ter futuro, porque aí você vê a comparação. Sabe, a comparação das outras crianças que querem, talvez não serem pregadores ou missionários, mas querem seguir a fé com realidade. Fica taxado com aquilo dali. Tá vendo? Ó, o Ministério Público vai atrás de você. Ó, isso aqui. E aí eu venho com outro lado, o lado do realismo, do profissional de verdade, da fé, que é aquela preocupação do pai, da mãe, da denominação da igreja que você está utilizando, conselho dos pastores, como você está utilizando, Você faz parte da igreja. como você faz parte da Quais são as igreja. etapas que você segue da igreja? Você frequentou a escola dominical, você frequentou o evangelho de uma forma tal. Então, eu acho que a gente tem que botar isso numa balança, muito preocupados com várias situações. Primeiramente digo de novo, a verdade. Quem é o Miguel de verdade? Exatamente. Você conhece o Miguel? Eu não conheço o Miguel, nem você conhece o Miguel. A gente conhece o produto que a internet vendeu. E que já é um produto hoje totalmente falho. Não adianta ele voltar a pregar que ninguém vai acreditar. Posso estar enganada. Exatamente. Posso estar enganada. Até Deus pode utilizar a palavra através dele, mas não vai ter credibilidade. Credibilidade nenhuma. Porque ele já foi julgado. Perdeu. Segundo, é um menino de 15 anos que é obrigado a sair com um grupo de seguranças, o Pietro, porque ele está sendo ameaçado de morte. De morte por pessoas, como o Igor falou, que doaram valores de dízimo para as igrejas. Que acreditaram na cura. Que depois identificaram isso daí. Então, será que quem vendeu o Miguel se preocupou com o lado B da história? Nem pensou nessa parte, sabia que poderia acontecer, vou usar até o dia que eu puder usar. Eu acho que foi muito efêmero esse... Vou botar um laranjinha ali. Exatamente. É mais um que eu vou usar. É mais um que eu vou usar da exploração da fé e do ganho do dinheiro fácil. A gente consegue observar, eu vejo muito isso atualmente, que a nossa sociedade, a gente como sociedade, a gente tranquilizou demais o que é intranquilizável. A gente absorve muita coisa e trata como muito tranquilo, como assim, cool, fashion, muito legal, coisas que são totalmente inadmissíveis. Aberrações. As então, exceções viraram regra. Exatamente. Então a gente tranquiliza muita coisa. Eu acho que assim... Falava outro dia sobre isso aqui. A gente
quando mais novo, alguém morria e era uma comoção do bairro, hoje morre um garoto ali, o pessoal dá licença, passa por cima assim, finge que não aconteceu nada, a vida de uma pessoa. E eu tô falando isso da vida porque é algo que eu acho que é irreversível, né? Não tem jeito. Então virou muito banal as coisas, as exceções realmente viraram regra. O que era... Exceção virou regra. Costumaram. Ô Igor, eu posso estar enganada, eu vou até pesquisar para não pecar nesse erro, mas eu não vi ainda no Brasil, posso estar enganada, queira eu que eu esteja, nenhuma representação igual à sua. Eu acho que não tem também. Eu procurei, eu fiz uma busca. Não tinha. Inclusive no próprio site da Google. De um site especializado na área jurídica, eu também pesquisei. Não tinha processo nenhum ainda, não tinha representação nenhuma. Exato. Aí o que eu pensei? Falei, se de repente tiver alguma coisa, pode estar em segredo de justiça da parte federal em relação a isso. Mas assim já teriam divulgado. Parte estadual não tinha nenhum tipo de representação, não tinha nenhum tipo de relação a nada. Não só a representação, mas também quem tinha que falar não falou. Não falou nada, não deixou acontecer e principalmente até as pessoas que deveriam falar para proteger o Miguel não falaram. Exato. Porque, se estão atacando meu filho, ou então algum membro da minha igreja ou algo do tipo que eu confio, que eu sei que não eu vou defender. Ele é Miguel o quê? Esqueci o sobrenome dele. Também. Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Pois é. Então, eu vou levantar aqui, olha bem, hein? Miguel Oliveira, presta atenção. Esse podcast hoje, Fala Pública, é o primeiro no Brasil que tem um advogado com uma representação preocupado, não contrário, mas preocupado com a sua saúde. Então, Miguel, presta atenção, porque o pastor Mirim hoje tem que tomar cuidado. Sua saúde mental, sua saúde emocional. Então, a gente está diante do único advogado do Brasil que está preocupado realmente com a sua saúde emocional, sua saúde mental e principalmente mais do que qualquer coisa. Ele é um exemplo daquilo que ele se formou, ou seja, um advogado que protege direitos. Pietro. Estamos chegando na hora, né? Estamos chegando na hora. Infelizmente, o nosso podcast está chegando... A gente ia falar até amanhã. Pois é. A resenha é boa. A resenha é boa, mas essa bola de hoje foi alta, hein? Não, vou te falar que, assim... É o primeiro podcast polêmico que a gente está levantando uma bola bem alta. O tema dá bastante discussão. Miguel Oliveira hoje foi tema para lá para cima, né? Subiu a audiência. Um pouquinho, vamos embora. Igor, queria te agradecer mais uma vez, meu querido, por ter vindo aqui, por ter levantado essa pauta, por ter tomado essa atitude lá atrás, alguns dias atrás, dessa representação, por estar brigando realmente de fato pelas coisas que é certo. Acho que a gente acabou de falar agora, né? É demais brigar pelo que é certo, é o correto. Então, assim, parabéns, conte com a gente aqui para o que você quiser, puder e a gente tiver condições, a gente vai estar ajudando. A gente também briga muito e fala um pouco sobre políticas públicas, sobre o bem para a sociedade, e esse é o objetivo principal do podcast. Então, eu e Flavinha, quando a gente se uniu para poder tentar levar um pouquinho de informação, era justamente isso. Algo que deveria estar em todas as matérias e não está. Deveria ser tema de várias discussões, grupos por Brasil afora, e não está. Então, assim, nós somos uma sementinha que vai plantando em um, plantando em outro, e se Deus quiser, isso aqui vai dar muitos bons frutos. Então, obrigado por contribuir aí, por trazer esse assunto, né, tão importante, essa matéria tão bacana, e que vai dar muita discussão ainda, né, Flavinha? Isso aí. Depois que a gente fecha aqui e vai para casa, cara, quando posta, então todo mundo começa a falar, mas é bacana. Eu acho legal porque é a preocupação correta de um podcast, né? Levar informação para a sociedade, sem palanque político, que aqui a gente não tem partido, somos assessores parlamentares, e Igor é advogado, assessor parlamentar, está estudando a 4ª pós-graduação em gestão pública. Muito bacana. Tem um escritório de advocacia, pai é advogado, a mãe é pastora, tem um histórico muito sério dentro da profissão que ele escolheu. E a nossa função também, Pietro, é poder esclarecer os fatos que a sociedade lá fora, de repente, não ouve falar direito, né? Aquele advogado é meio maluco, abriu uma representação sozinho. Mas olha como é que é tão pertinente. É isso aí, é a preocupação dele, a função pública dele,
E se ele quisesse aparecer, ele estava em todos os canais e todos Verdade. os jornais. E ele, a intenção Na verdade, é o contrário, né? Não É. acontecer. A gente trabalha. é trabalhar em prol da realidade. Certo. É isso aí. Com certeza. Mas eu acho, eu posso estar enganada, que depois desse podcast serão outros e outros convidados Com certeza. a falar sobre essa representação, porque eu quero o segundo tempo dessa representação, o que ela vai render, né? Vamos ver o que vai acontecer. Igor, a gente termina com uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. O que você hoje, nessa sua jovialidade, nessa sua cabeça tão madura, o que você diria para o Igor de 10 anos de idade? Para o seu eu lá de 10 anos de idade? De 10 anos de idade, O que você diria? pode ser mais de uma coisa? Claro! Em primeiro lugar, dê valor à sua família, porque o tempo passa muito rápido e de um modo que você não se arrependa das coisas que você deixou de fazer, principalmente a pai e mãe. Uhum. E a segunda coisa que eu falo pro meu filho todos os dias, estuda. Estuda que a vida muda. Isso aí. O estudo ele te liberta, o estudo não te dá só conhecimento, não te dá só cargo, não te dá só autoridade de causa, mas o estudo te leva a lugares que você nunca imaginou que você pudesse estar. Então, serão as duas coisas que eu faria há 10 anos atrás. O restante você consegue com o tempo e vai caminhando e vai... Igor, fala pra gente aqui, olhando pra nossa câmera, quais são suas redes sociais? Primeiro agradecer a oportunidade, já era um sonho meu participar Obrigada. aqui do podcast, acompanho você há muito tempo, muita gente boa passou por aqui já e vai passar com certeza ainda. Bacana. E é uma honra pra mim estar aqui. Obrigado de verdade. Tenho vocês como amigos, né? Não só de Assembleia, mas da nossa vida. Agradecer a participação de todo mundo. Redes sociais é Igor Pimentel no Facebook e @Dr. Igor Pimentel no Instagram. É isso aí. Pessoal, Fala Pública Podcast no Instagram, doutora.Flávia Aguiar, Pietro Bernardes. Estamos aí em mais um episódio e dessa vez foi polêmico e eu espero vocês no próximo, na próxima gravação, que eu tenho certeza que será excelente, que o nosso convidado ele já está pronto para estar aqui sentado conosco, né? Já sei quem é bom, hein? E se bom. Deus quiser, será um excelente episódio como hoje. Obrigada, pessoal. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Valeu.